noite a todos. Sejam bem-vindos em nosso espaço Caminho da Luz. Dando sequência a esses nossos encontros aqui em São Tomé das Letras, o tema que nós escolhemos hoje para conversar com todos vocês é um tema bastante atual, né? E tem a ver muito com as questões das transições planetárias, da transição planetária que nós estamos conversando já há muito tempo em nossas palestras. Nós vamos falar especificamente hoje sobre o que é radiação, qual o perigo desses vazamentos radioativos dessas usinas nucleares, no caso recente em Fukushima, no Japão, né? E vamos tentar entender o que aconteceria com a radiação de explosões atômicas, caso o mundo venha entrar em um holocausto nuclear, em um conflito nuclear, né? Mesmo que nenhuma bomba atômica fosse detonada aqui no Brasil e nossa região, quais os perigos da contaminação radioativa que chegaria até nós. Então, para entender essas questões, né, nós vamos conversar sobre isso. Eu tenho muitos amigos, por exemplo, que nesse último caso, né, do vazamento radioativo lá em Fukushima, das usinas nucleares, as pessoas, como não sabem como é que funciona esse mecanismo dos átomos de um reator atômico, ficavam me perguntando: poxa, Laércio, mas por que o cara não vai lá e desliga, puxa da tomada o reator, né? Como é que funciona? Por que não faz isso? Não é tão simples assim, e eu vou tentar esclarecer para vocês aqui por que não é tão simples, como é que funciona um reator nuclear, tá? E a gente vai entender por que ele é extremamente perigoso. Quando você perde o controle do reator, o que acontece? Por que nós perdemos o controle? O que a gente vai fazer? Como no caso de Chernobyl. O vazamento radioativo de Chernobyl foi tão perigoso, que a nuvem radioativa que se espalhou foi equivalente à radiação emitida por 100 bombas atômicas, equivalente a Hiroshima. É como se na região tivesse explodido 100 bombas atômicas do nível de Hiroshima e Nagasaki. Então a contaminação foi extremamente séria, que até hoje aquela região não pode ser habitada. Está totalmente evacuada, quilômetros e quilômetros quadrados em volta da usina, né, não pode ser habitado. Então, nós vamos tentar entender por que esse perigo e por que isso ainda no Japão não está resolvido, essa questão. Os reatores ainda estão fora de controle no Japão. Ok? Então nós vamos tentar entender como é que funciona. Primeira coisa, nós precisamos entender o que é radiação. Ok? Muito bem. O conceito fundamental de radiação é o seguinte: quando os cientistas começaram a estudar todos os elementos que existiam na natureza, os chamados 92 elementos químicos da tabela periódica, né? Da nossa famosa tabela periódica de química, é claro que os cientistas no século XIX, né, principalmente, século XX, começo do século XX, esses cientistas não conheciam todos esses elementos. Nem a tabela periódica tinha sido construída, tinha sido montada. Tá? Então, um casal francês de cientistas, de físicos, chamado o casal Curie, né? Principalmente a Madame Curie e o seu marido, né? Eles estavam estudando elementos que tinham uma característica muito interessante. Alguns elementos, por exemplo, brilhavam no escuro. Sabe? Alguns elementos químicos brilhavam no escuro, ou seja, irradiavam luz. E ninguém sabia por que isso acontecia. Tá? Muito bem. Nós vamos entender o núcleo atômico. O que é que tem no núcleo atômico? Por exemplo, o hidrogênio, né? Presta bem atenção. O hidrogênio, o átomo mais abundante no universo, não sei se vocês sabem, mas no universo existe 99,9% de toda a matéria que existe no universo é composta puramente de hidrogênio. Ok? Então, o elemento mais simples, a molécula de hidrogênio, H2. Agora, o átomo de hidrogênio simples, ele é simplesmente um próton no núcleo e um elétron girando na eletrosfera. Ok? Então, esse é o elemento mais simples. O segundo elemento da tabela periódica, o núcleo, né, é o hélio. Né?
é o He. O hélio, ele tem essa configuração aqui. Você tem 2 prótons no núcleo, 2 nêutrons e 2 elétrons na eletrosfera, girando na eletrosfera. Agora surge uma questão muito interessante. Como é que eu consigo colocar 2 prótons no núcleo atômico muito próximo um do outro e deixar o átomo ainda estável, sendo que as 2 partículas se repelem? Tá? No estudo, para entender o núcleo atômico, para entender a estrutura do átomo, isso era um grande problema. Os cientistas não entendiam do que é feito o núcleo atômico. Quando eles descobriram que o núcleo atômico era feito de cargas positivas, era um problema muito sério tentar entender como é que essas cargas positivas ficavam junto numa distância muito curta entre uma e outra. Foi aí que os cientistas começaram a entender que no núcleo existe uma força extremamente poderosa, muito mais poderosa que a força eletrostática de repulsão, que é uma força de atração, que entre as partículas nucleares, entre prótons, tá? E essa força é chamada de força nuclear. Então essa força nuclear é uma força muito poderosa que mantém esses elementos juntos. Mas os cientistas perceberam que para botar 2 prótons juntos e essa força atuar, tinha que ter um outro elemento moderador dessa repulsão e dessa reação, que eram os elementos chamados nêutrons. Partículas não carregadas eletricamente, mas com a mesma massa do próton, do mesmo tamanho, da mesma estrutura do próton, que moderava essa reação. Ele era um moderador de equilíbrio do núcleo. Ok? Muito bem. Mas à medida que os números atômicos vão aumentando, começa a haver problemas. Ou seja, quanto mais prótons eu vou colocando no núcleo, quanto mais prótons eu vou colocando, mais instável esse núcleo vai ficando. Vocês estão me entendendo? Esse núcleo, para existir na natureza, ele tem que ser estável, ele tem que ser um núcleo que está bem, tranquilamente e tal, ok? Mas os cientistas perceberam que existiam alguns núcleos muito instáveis. Tá? E um elemento químico foi descoberto pelo Madame Curie, que é um elemento chamado, que eles batizaram com o nome de rádium. Esse elemento, esse núcleo atômico, ele tinha características de emitir partículas. Certo? Ele emitia partículas beta, que na verdade são elétrons, ele emitia elétrons do núcleo. E também emitia, às vezes, núcleo de hélio, partículas alfa. A gente chama de partículas alfa. Partículas alfa é um núcleo de hélio. Ele emite ao mesmo tempo 2 prótons, é assim, 2 prótons e 2 nêutrons. E quando ele faz isso, o número atômico dele cai. Certo? O número atômico dele cai, a gente chama de decaimento. Ele faz um decaimento, ele muda o número atômico, ele muda de elemento. Aí o núcleo fica estável. Volta à estabilidade. Ok? Então a gente chama de decaimento. O núcleo, naturalmente, ele não gosta de estar daquele jeito. Porque eu começo a colocar muito próton, ele começa a ficar instável. Ele não, é muita próton para tentar, certo? Para tentar equilibrar. Então, existiam alguns elementos que, naturalmente, eles eram radioativos. Significa o seguinte, emitiam uma radiação, emitiam coisas do núcleo para ele jogava, e quando ele joga essas coisas para fora, ele joga com tanta velocidade, tá? E espalha com uma velocidade incrível. Ok? E esta partícula, com essa velocidade que sai, quando ela bate em nossa pele, ela causa danos celulares.
Porque é um strike. Imagina um jogo de bilhar. Ele joga uma bolinha na sua direção, aí, mas numa velocidade incrível que penetra e vai arrebentando tudo que vem pela frente. Ele faz um strike em nossos núcleos celulares. Ok? Então esse é o perigo. Que quando essa partícula é emitida, ela é emitida com uma velocidade incrível. Os físicos não falam, eles falam em energia. Emite uma energia incrível, mas não é energia, é velocidade mesmo. Ele sai com uma velocidade incrível. Ok? E por isso que a gente fala que o elemento irradia. Ele irradia partículas. E alguns elementos, não só partículas, ele irradia fótons também, de alta energia. E esses fótons de alta energia são chamados raios gama. Esses raios gama são perigosíssimos, são altamente nocivos ao ser humano. Então o núcleo emite um monte de partículas para voltar a ser estável, que naturalmente ele não gosta dessa instabilidade. Vamos tentar entender. Qual que é o elemento mais pesado que eu tenho na natureza? Que tem mais prótons. Qual que é o elemento? E naturalmente depois dele não tem mais. Que é usado para fazer todo o combustível atômico, quase aí, os reatores e tudo mais. Não. Urânio. Urânio, gente, urânio. Então, urânio é o elemento combustível da maior parte dos reatores que existem por aí. Tá? Então, o urânio é um elemento naturalmente radioativo. Radioativo. Assim como tem muitos outros elementos que são radioativos também, mas a radiação dele não é tão estável, o núcleo não é tão assim. Mas o urânio, por que o urânio é muito instável? Porque o urânio ele tem 92 prótons no núcleo. Presta bem atenção. Lá no núcleo, então, eu preciso colocar 92 prótons. São 92 prótons tentando se repelir um ao outro. Tem a força eletrostática, a força nuclear, tal. Existe, tenta segurar, mas não consegue segurar todos. Aí, para moderar isso aí, se coloca nêutrons. Então, vocês vão entender. Então, urânio, ele é número atômico 92. Agora, a quantidade de prótons que eu vou colocar aqui vai dar a massa atômica. Por exemplo, nós temos o famoso urânio, que você encontra na natureza em grande abundância, é o 238. É o urânio 238, porque ele tem, você faz a diferença, 238 menos 92, quanto dá? Vamos fazer a continha aqui, ó. 238 menos 92, 6, né? 9 para 13, 4, cai 1, 140 aí. Então, ele tem 146 nêutrons. Olha, 146 nêutrons. Os nêutrons, qual o papel dos nêutrons? Os nêutrons é exatamente para tentar segurar aquela instabilidade. Muito bem. Mesmo o urânio 238, se você largar ele aqui, ele é radioativo, ele começa a emitir radiação também. O Marte do núcleo naturalmente começa a decair, porque ele não gosta de ser 92. 92 é uma coisa muito instável para ele. Aí, os cientistas perceberam, né? Os cientistas perceberam ao estudar que existiam na natureza existia vários tipos de urânio, natural mesmo, tá? Então existia os chamados isótopos de urânio. A palavra chama isótopos. Iso de igual. É o mesmo número atômico, mas diferente número de massa. Ou seja, tem menos nêutrons. Então, os isótopos seriam o natural, que é o 238. Depois nós tínhamos um outro urânio na natureza, que é o 237, ou seja, um nêutron a menos. Nós tínhamos o 236. E nós tínhamos o famoso, né? 235. Eu pergunto para vocês, qual desses isótopos é mais instável?
É o elemento mais instável. É o que tem menos nêutrons. O nêutron não é o moderador. Eu vou tirar, eu tiro um nêutron, tiro o outro. Quando eu tiro esse outro aqui, esse bicho aqui, ele fica altamente explosivo. O núcleo fica explosivo. Ele não gosta, ele é muito instável. Ele vai irradiar rapidamente. Certo? Ele é muito instável, esse núcleo. Só que a quantidade desse urânio existente na natureza é muito pequena. Se você pegar 1 tonelada de urânio comum, 238, a quantidade de urânio 235 que existe nessa 1 tonelada de urânio é uma coisa assim ínfima. Esse urânio aqui não presta para você fazer uma bomba atômica, nem tampouco um reator atômico. O que vai reagir numa explosão, causar uma explosão atômica, é este núcleo aqui. E, artificialmente, eu não tenho laboratório como tirar nêutrons do núcleo atômico, tá? Então eu tenho que tentar dar um jeito de purificar o urânio. O que é purificar? Eu preciso pegar essa amostra de urânio, 1 tonelada de urânio, e separar o 235 dos outros. Aí eu pergunto para vocês, quem é engenheiro, quem é físico, quem é químico, como é que eu separo água de água? Não é, cara, não, é uma operação das mais complexas que existe. Você está me entendendo? É uma coisa extremamente difícil separar urânio de urânio. Para vocês terem uma ideia, a maior dificuldade do projeto Manhattan, a maior dificuldade de quando foi feita a primeira bomba atômica, durante a Segunda Guerra Mundial, é produzir esse urânio. Eu preciso de uns 2, 3, 4, 5 quilos desse urânio para fazer uma bomba atômica. Ok? Então, esses indivíduos eles montaram no deserto lá dos Estados Unidos uma indústria, uma fábrica para produzir esse urânio. Vocês acreditam que essa fábrica gerava em torno de mais de 100 mil pessoas trabalhando? 24 horas por dia. A fábrica tinha uns 3 a 4 quilômetros de comprimento, o prédio. Era monstruoso a quantidade de gente, de tecnologia para você ir funcionando 24 horas. Durante um ano você não consegue produzir nem quase 4, 5, 6 quilos de urânio. Então, lá naquela época, hoje, essa operação de separar o urânio físsil, que a gente diz que é o 255, do urânio comum, é chamado de enriquecimento do urânio. Eu preciso do urânio rico e não do urânio pobre. Certo? Então, eu jogo numa máquina chamada centrífuga, né? E essa centrífuga vai funcionando 24 horas por dia. Vai passando de uma para outra, uma para outra, uma para outra, uma para outra, né? Porque a única diferença desses dois urânios é a massa. O peso deles é diferente. Então eu tenho que fazer por decantação. Então a tecnologia moderna faz ele virar gás, com fluoreto de urânio, mistura com para ele virar um gás, vapor, aí bota numa máquina e ele fica girando. Essa centrifugação desse gás, com uma massa diferente, o mais pesado vai mais para fora e o menos pesado vem para dentro. Né? E eles vão separando. Primeira máquina separa um pouco, a segunda máquina. Só que eles têm que botar umas 10 mil máquinas dessas em linha e largar funcionando 24 horas por dia. Né? O urânio, por exemplo, esses dias estava a notícia lá no Irã. Irã inaugura mais uma linha de centrifugadoras para enriquecimento de urânio. Eles montam 100 mil centrifugadoras. É um negócio absurdo. Os caras botam 10 mil centrífugas, tudo funcionando uma linha em série, porque é uma produção. É muito difícil e muito caro. É muito caro enriquecer urânio. Fazer a bomba é a coisa mais fácil do mundo. O difícil, se você der urânio para mim pronto, eu faço a bomba. Qualquer um faz a bomba hoje em dia. Mas produzir o combustível, e vocês não sabem da maior. O Brasil, a tecnologia brasileira, produziu uma máquina, uma centrifugadora para enriquecer urânio, 10 vezes mais eficiente que a dos americanos. Os americanos estão loucos para roubar a patente nossa, para saber como é que funciona.
Eles já, muitas vezes, os caras vieram aqui querendo ver a centrífuga, inventa 1000 histórias para querer investigar, mas os brasileiros são vivos, metem a porta, você pode olhar daqui para baixo, dentro da máquina você não vai olhar. Porque é um know-how tecnológico isso aí, que custa uma fortuna. Você está entendendo? Então o segredo é isso. A bomba atômica paquistanesa, a bomba atômica coreana, né, é um engenheiro paquistanês que foi na Alemanha, trabalhou nos laboratórios alemães, aprendeu como faz todas aquelas centrifugadoras alemãs de enriquecimento e veio para os negros e fez a centrifugadora paquistanesa. Então, a grande dificuldade é obter isso aqui em grande quantidade. Ok? Esse elemento, naturalmente, você não pode pôr a mão nele. As máquinas vão fazendo a centrifugação e tudo à distância, você não pode botar a mão nele, porque ele é altamente radioativo. Ele é um elemento extremamente perigoso. Ou seja, naturalmente, se você botar 100 gramas de urânio aqui, ele fica irradiando. Pra você ter uma ideia, aquela bomba de Césio, o Césio 137, que vazou aqui em Goiânia, aquele caso todo, tinha 100 gramas de Césio, fez aquele estrago. Tiveram que evacuar o quarteirão inteiro, 1 metro, cavocar, levar tudo e deixar no container lá, porque estava contaminado. 100 gramas de Césio, olha o que é 100 gramas. Não é nada. Então, veja bem, vocês já entenderam o que é instabilidade nuclear. Isso se chama instabilidade nuclear. À medida que o número atômico vai crescendo, de acordo com as estruturas do nêutron, os núcleos se tornam instáveis, mais instáveis. Por isso que o melhor combustível é o átomo mais instável que existe na natureza, que é o urânio-235 ainda. É o isótopo com menos nêutrons e ele se torna mais instável. Você olha para ele e já explode sozinho. Você não pode, olha a natureza, você não pode botar muito urânio junto. Se você começar a colocar muito urânio junto, ele explode sozinho. É assim que a gente vai fazer o reator atômico funcionar. Tá? Na verdade, este elemento, urânio 235, vamos imaginar que aqui tem um núcleo de urânio. Quando ele emite uma radiação, quando ele emite a radiação, porque ele não gosta de ser urânio, ele vai tentar decair, né? Ele emite uma coisa chamada nêutrons com alta velocidade. Ele emite um nêutron com alta velocidade, e esse nêutron, ele é uma partícula não carregada. O núcleo que está ao lado dele, quando esse nêutron entra nesse núcleo ao lado dele, ele arrebenta com aquele núcleo. Ele entra com uma tal força, quando ele dá o strike, o núcleo já está instável, certo? Ele entra e dá o strike, o núcleo quebra. Nesta quebra, ele explode o núcleo. Você vê, ele já está instável, aquela força nuclear, ele já tirou os nêutrons que modera, né? Entra um nêutron ali, que a gente chama de nêutron de alta velocidade, um nêutron térmico, ele explode, ele quebra o átomo no meio, ele divide o átomo em 2. E essa explosão do núcleo é que faz a coisa ficar feia. E quando o núcleo explode, isso que é engraçado, quando o núcleo quebra, ele emite mais nêutrons. E esses nêutrons começam a pegar nos outros núcleos que estão perto. E esse aqui emite mais 3, ó. Isso se chama uma reação em cadeia. E isso aqui é em milionésimo de segundo. Certo? Ele vai. É como se pegar um jogo de dominó, bota todo dominó, você bate e ele vai caindo todo mundo. Certo? Esse aí é a mesma coisa. Um átomo explode primeiro, e os outros vão explodindo. Só que isso aqui é milionésimo de segundo. Se você tiver 1 quilo de urânio junto, esse 1 quilo vai... E dá aquela explosão atômica que vocês viram. Monstruosa. Ok? Um poder incrível de explosão. Mas todas as vezes que o urânio quebra, olha que interessante, isso que é um problema. Quando o urânio, essa bolinha aqui, ela quebra, ela fissura, ela gera 2 partes, 2 átomos com núcleos menores. E esses núcleos,
Eles são núcleos, mesmo com o número atômico que está, eles são radioativos, porque ele quebrou uma parte e fica faltando nêutron, outro com excesso de nêutron, sabe? Os dois núcleos. Geralmente gera, por exemplo, dá o césio, ele decai para césio, ele decai para o estrôncio. O estrôncio é SR, acho que é SR. O estrôncio. Você está entendendo? E esses dois elementos aqui, o núcleo deles estão com falta ou com excesso de nêutrons. Então, e naturalmente, esses núcleos são altamente radioativos. Eles vão tentar se estabilizar emitindo partículas, certo? Então, por isso, o perigo de uma bomba atômica, depois da explosão, é o subproduto da explosão. Os subprodutos são esses elementos da quebra. Quebrou o átomo no meio em dois elementos menores, mais estáveis. No entanto, como eles são fruto de uma quebra aleatória, os núcleos deles estão em desequilíbrio e eles vão tentar entrar em equilíbrio, emitindo radiação. Perceberam como é que funciona a coisa? Então, após uma explosão atômica, a coisa funciona assim. Deixa eu explicar para vocês o que é uma explosão atômica. Por que tem a radiação? A radiação vem daí, dos elementos que foram usados no combustível da bomba. Entendeu? Então, olha a bomba. Após a explosão de uma bomba atômica, os cientistas, para que a devastação fosse maior possível, a área fosse a maior possível devastada, as bombas atômicas, elas não são detonadas no solo, no chão. Elas são detonadas, a de Hiroshima foi explodida a 500 metros de altura. O cara joga no avião, aqui está a cidade, aqui está o chão, né? Então ele solta a bomba no avião. E essa bomba, chega numa certa altura, ela explode aqui. Quando ela explode aqui, o que acontece? Ela, explodindo no alto, ela vai atingir uma área muito maior de devastação lá embaixo. Então, todo o fogo da bomba, ela desce. E aqui também. Ela explode assim, mas ela pega essa parte que está embaixo. E quando ela comprime isso aqui, porque ela gera muito calor, ela vai destruindo, queimando tudo, arrebentando tudo. Isso aqui vira muita pó e poeira, certo? Isso aqui tudo, depois com o vácuo inverte, ela sobe o famoso cogumelo. Depois de alguns segundos, a bomba está isso aqui, tá? O chamado cogumelo atômico. Isso que você está vendo, toda essa fumaça que você está vendo do cogumelo, pode correr. Se você não foi morto na explosão, você só ficou olhando o cogumelo de longe, puta que legal, cara, que beleza de cogumelo. Eu estou assim a 10 quilômetros de distância, 20 quilômetros, 30 quilômetros de distância da explosão, certo? Aí essa merda, o vento vai ventar. Que direção que está o vento? Isso aqui vai. Isso aqui vai cair. Isso se chama, em inglês, uma palavra chamada fallout. Tá? Chama o fallout, a queda. Fallout, assim. Chama esses sedimentos, porque aqui, essa poeira que subiu, está misturada com todos esses elementos da bomba que quebrou. Certo? Então, essa poeira, esses elementos que sobraram, eles começam a cair. E a quebra dá um monte de elementos, dá o iodo radioativo, césio, estrôncio. Isso aqui vai cair no solo. E cai a quilômetros de distância. Existe um aparelhinho chamado contador Geiger. Esse contador Geiger, ele mede a intensidade de radiação no ambiente. Okay? Se eu chegar com o contador Geiger aqui e ligar, ele vai dizer se tem radiação no ambiente. Ok? E uma das escalas que se usa, não é que estava usando no Japão, que está usando uma escala diferente, a gente usa uma escala chamada Roentgens. Tá? Roentgen, né? Quem trabalha com dentista e radiação, né? Também trabalha com essa escala de radiação chamada Roentgens. Então, se você ligar o aparelhinho seu, né? E vocês vão entender por que o cara tinha que entrar correndo no reator lá, o japonês, e sair correndo. Limpava o reator e saía correndo, não podia ficar exposto à área muito tempo. Nós vamos entender isso, esse fallout, né? Entendeu? Então, essa bomba atômica, ela começa a gerar
após a explosão, dependendo com os ventos, ela começa a trazer esse vento para longe, e esse vento vai cair no chão. Tá? Ele cai no chão. Aí você vai com um aparelhinho. Tá? As pesquisas foram feitas, já quando os caras explodiam essas bombas atômicas na atmosfera, lá no atol de Bikini, Murorô, aquele lugar todo, né? Os franceses, os americanos, que faziam explosão na atmosfera para teste, que hoje é proibido, né? Só faz subterrâneo. Por que se faz explosão subterrânea hoje em dia? Só pode fazer teste nuclear subterrâneo. Por quê? Exatamente, para não acontecer isso aqui, ó. Não poluir radiação. O cara explode lá embaixo, a radiação fica tudo lá embaixo. Fica lá no buraco. Eles cavam um buraco de uns 3.000 metros de profundidade. Tá? Bem fundo mesmo, explode a bomba lá. E aí não dá. Se for lá alto, não dá contaminação radioativa na atmosfera. Muito bem. O aparelhinho seu, se ele medir 50 Roentgens, tá? Isso significa que você pode permanecer naquele ambiente ali por no máximo 1 hora, tomando aquela radiação. Se seu aparelhinho estiver marcando 100 Roentgens, significa que você pode ficar ali uns 20 minutos tomando aquela radiação. Além disso, você vai morrer. Você vai morrer. Se isso subir para 200, tá? Subir para 300, 400, 500, bom, vou te dar uma escala. Quando que o reator atômico de Chernobyl explodiu? Uns técnicos, você vai ver uma cena que para um helicóptero, o cara vai descer lá para limpar o reator com a pá, ele precisa jogar o combustível nuclear, precisa jogar no buraco lá, porque está tudo ali em cima. Eu vou explicar para você o que aconteceu. Bom, sabe qual a intensidade? 5.000 Roentgens. Significa que você não podia tomar essa carga por 30 segundos. Os caras metiam uma roupa pesada, a roupa pesava uns 100 e tantos quilos, veja bem, com proteção de chumbo, aquela coisa tal, certo? Tinha que ficar 1 minuto, no máximo 1 minuto, capaz, jogando a coisa e sair correndo, montar no helicóptero e ir embora. Não, o helicóptero não podia pousar, tinha que se naquela cadeirinha e puxar o cara. Bom, resultado, todos os operários que fizeram isso, morreram 1 semana depois. O piloto do helicóptero que ficava longe, morreu também. Todos morreram, todos morreram na operação, por contaminação radioativa. E Chernobyl foi um desastre. Eu vou tentar explicar o que é um desastre nuclear. Primeiro eu estou explicando, esses elementos, ele tem 2 problemas muito sérios. Quando ele cai no chão e você está andando, você recebe a radiação na sua pele, e você tem um problema muito sério, você está respirando. Tem oxigênio radioativo, sabia? Tem poeira é pó, você respira, ele entra na sua circulação sanguínea pela respiração. Por que no Japão, a primeira coisa que foi ser feita após o vazamento radioativo, foi mandar a turma tomar iodo, cápsula de iodo, tomar iodo pra cacete, supercarga de iodo. Porque exatamente um dos elementos que cai aqui é o iodo, mas é um iodo radioativo, muito radioativo. Esse iodo, ele quando você ingere ele, você respira, ou você bebe uma água contaminada, porque ele cai no solo, ele cai nas plantas, você vai comer um alface, você vai comer, beber água, tudo está contaminado. E entra dentro do seu organismo, e ele vai parar aqui na tireoide. E como esse iodo está altamente radioativo, ele começa a irradiar aqui dentro, vai ter um câncer exatamente da tireoide. Você vai ter câncer de tireoide. Porque ele começa a irradiar lá dentro de você. O estrôncio 90 e o césio 137 são elementos que quando você ingere ele tem a mesma valência do cálcio, ele para nos ossos. Ele é absorvido como se fosse cálcio. Então, vamos supor, ele absorve no cálcio e fica radioativo no seu corpo, lá dentro. Então, ele irradia por dentro. E aí, o que ele faz? Ele destrói o seu tutano. O tutano é onde produz o quê? Os glóbulos vermelhos. Né? Então, é onde você tem a produção e vai te dar leucemia. Você vai morrer de leucemia. Porque você vai matar a produção dos glóbulos vermelhos.
Ok? Então você tem câncer leucêmico devido à ingestão de estronço radioativo. Então isso aqui fica no solo por anos, até 100, 200, 300 anos, essa porcaria. Por isso que ninguém pode chegar em Chernobyl, na área. Tudo radioativo, solo radioativo, as plantas, tudo radioativo. Ninguém pode morar lá. A cidade inteira tinha mais de 60 mil habitantes, tiveram que ser evacuada inteira. E a evacuação de Chernobyl foi muito interessante. Vamos supor que você comprou tudo, tem fotografia, você tem toda a sua vida numa casa, certo? Imagine agora, você vai sair, você vai ter que sair, e nem a roupa do corpo você vai poder levar, você sabia? Você não vai poder levar nada, você pode levar uma fotografia, você pode levar um móvel, alguma coisa seu, seu som, nada. O cara tiver que sair todo mundo num ônibus, chegou num determinado trecho, desce, tira a roupa, fica pelado. Vai tomar um banho, cara, banho pra cacete, aquele banho de 20 vezes tomando banho, sabe? E sabonete, enxuga, e passa elemento antirradioativo, e vai, outro banho, sai do outro lado, pega uma roupa nova, veste e vai embora. É daqui pra frente que você vai viver. Esquece tudo que tem lá atrás. Você não pode voltar, porque cada coisa que você leva está radioativo. Tudo fica contaminado. É pó. Você entrou na sua casa, qualquer coisa tem poeira, não tem? Imagine que esse pozinho que você está limpando todos os dias na sua casa é altamente radioativo. É difícil lutar com isso. Muito bem. E qual é o perigo disso para nós, de uma guerra nuclear, de um ataque nuclear? É exatamente o seguinte: as bombas superpoderosas de hoje em dia, elas explodem a uma altitude de cerca de 2.000 metros de altura. Perfeito? Essas bombas, elas são muito poderosas. Elas fazem as bombas de Hiroshima ser traque. Aí, o que acontece? Ela sobe, essa radiação, essa poeira, sobe na estratosfera e ela dá volta no planeta. Ela começa a dar volta no planeta. E ela começa a cair com chuva, com o tempo ela começa a cair. Certo? Então, se existir uma guerra nuclear no Oriente Médio, na Europa, Estados Unidos, nós vamos sofrer as consequências do depósito radioativo. Dependendo da intensidade, da direção dos ventos. É muito engraçado. Isso foi feito pesquisa no Brasil muito séria. A França fazia testes nucleares na atmosfera no atol de Mururoa. No meio do aqui, sabe? Atol de Mururoa. Ok? 10 dias depois, aqui no Rio de Janeiro, você pegava a amostra de leite do supermercado, era 20 vezes mais o nível de radiação no leite que você comprar no supermercado do que o normal. Eu lembro disso porque eu ajudei a fazer esse tipo de medida. Na Unicamp, no Instituto de Radiação, na media. Porque os franceses eram o seguinte, a hora que o vento estava soprando para a América do Sul, explodia a bomba. A hora que o vento estava soprando para a Europa, eles não explodiam a bomba. Era assim. Na Argentina, então, a contaminação radioativa era altíssima. Porque chovia chuva radioativa. Entendeu? Então, o perigo de você estar perto da explosão e longe da explosão é problemático. É a contaminação. Essa contaminação ela pode vir, tanto você estar num ambiente altamente radioativo, quanto você comer esses elementos, a sua morte se torna mais lenta. Você demora 1 ano, 6 meses para ficar doente e morrer. Esses indivíduos que tomam essas doses, por exemplo, você tem uma ideia, a 2.000 quilômetros de uma bomba atômica, dependendo da direção do vento, dá 1.000 reutens. 1.000 reutens a 2.000 quilômetros de distância. Você está entendendo? Então é algo... Por isso que os japoneses, quando agora nós vamos falar do reator atômico, né? Porque é esse desastre como é que funciona um reator atômico? Por que ele é perigoso também? E por que o de Chernobyl foi um dos desastres mais destruidores que existiu? Morreu muita gente morreu. Vocês vão entender como é que funciona um reator. Um reator atômico, ele é a tentativa dos físicos controlar uma explosão atômica e usar a energia, o calor da explosão atômica para movimentar um reator de energia elétrica, fazer energia elétrica.
ok? Que tem regiões que, como o Japão, por exemplo, eles não têm recursos hídricos, como o Brasil tem para fazer hidroelétricas, ok? Porque o segredo é você, para gerar energia elétrica, né, que é uma energia razoavelmente barata em relação a qualquer outra forma de energia, você tem que fazer um gerador ser gerado, você tem que girar uma turbina. Aí você gera, isso aqui vai acoplado a um gerador, esse gerador gera corrente elétrica. Ok? Gera uma corrente mais, menos, ou alternada. Mas o problema é eu fazer isso aqui virar. Tem que ter uma força para fazer isso aqui virar. Nós usamos a queda d'água. Cachoeira, nós usamos uma cachoeira. O lugar que não tem cachoeira, o que o cara faz? Ele tanca, faz o rio subir, dá um desnível muito grande de um lago, e dali ele faz a cachoeira cair. Essa queda d'água, a força da queda d'água vira uma turbina, e essa turbina gera energia elétrica, ok? Uma outra forma é as usinas termoelétricas. O que é uma usina termoelétrica? É exatamente uma panela de pressão. Quem já viu uma panela de pressão funcionando com aquela rodinha virante? Isso. O reator atômico não passa disso. Então é o seguinte, o cara pega aqui uma panela de pressão, bota água aqui, e o negócio é botar fogo aqui embaixo. Então bota fogo. Ele vai esquentando essa panela de pressão. Essa panela de pressão, quando está muito quente, começa a soltar um vapor aqui, certo? Certo? A pressão é muito grande desse vapor. Esse vapor vai entrar numa turbina e vai girar numa roda. Essa roda girando, tem um outro eixo, vai para o gerador gera energia elétrica. Agora, como é que eu esquento isso aqui? Para esquentar essa água aqui, você pode usar carvão. Então, as usinas termoelétricas que nós temos em São Paulo, em muito lugar, que você não tem água, cada d'água, você usa carvão. Então, você tem que pegar carvão ou petróleo, óleo diesel. Geralmente é óleo diesel que o pessoal usa. Compra óleo diesel, certo? E você pode usar o óleo e o carvão para esquentar essa água e essa água gerar. Ou você usa um motor diesel mesmo, um grande motor a diesel, para gerar com um caminhão, gerar uma turbina e gerar eletricidade. Então esse é o funcionamento de usinas termoelétricas. O que é uma usina nuclear? A usina nuclear, daqui ela é tudo igual. A única coisa que vai mudar é como você vai esquentar a água. Certo? Aqui nós vamos colocar um reator nuclear, um núcleo atômico, uma bomba atômica controlada que esquenta pra cacete. E nós vamos fazer esquentar a água. Depois de esquentar a água, vai virar a turbina e vai gerar o reator, certo? Então o segredo está aqui. A única diferença é exatamente essa parte aqui. Eu vou explicar como é que funciona isso. Por que não dá para puxar a tomada? Quando deu aquele acidente lá. Tanto em Chernobyl quanto em Fukushima. Aconteceu a mesma coisa. Em Hiroshima, em Fukushima e também em Chernobyl. Aconteceu o mesmo problema. Muito bem, como é que funciona um reator atômico? Basicamente, o projeto de reatores, eles têm diferenças, tá? Reatores do outro têm uma série de diferenças tecnológicas, mas no fundo eles funcionam basicamente com os mesmos princípios. Então é assim, eu tenho uma câmera aqui. Tá? Eu não falei para vocês que o urânio 235, o enriquecimento do urânio, ele funciona da seguinte forma. Para você explodir uma bomba atômica, uma explosão atômica mesmo, você precisa de um urânio, né, 235, a um enriquecimento que chega na ordem de 98%. Quando ele está enriquecido a 98%, significa assim, tem 2% de impurezas e 98% de urânio 235 puro, certo? Esse urânio é o combustível de uma bomba atômica. Segundo os técnicos, para reatores atômicos, que você não vai fazer uma explosão atômica, você quer que ele esquente, você pode ter uma mistura de até 40% já dá. Significa enriqueço até 40%. Ok?
E esse material, então, o que eu faço com esse urânio? Esse urânio, ele vai entrar em pequenas... eles fazem cápsulas redondinhas, assim, ó. Eles fazem um negócio assim, ó. Né? Uns cilindrozinhos assim, ó. Desse tipo aqui, ó. Eles fazem um cilindro assim. Aqui dentro, eles colocam urânio 235 e em volta, grafite. Grafite. Certo? Então são as pastilhas, a gente chama de pastilha de grafite, envolvendo o urânio, porque o grafite aguenta alta temperatura. Certo? É o elemento que mais aguenta a temperatura. Então, o que eles fazem? Eles colocam isso aqui, todos eles têm numa vareta, eles vão enchendo uma varetinha assim, colocando um em cima do outro assim. Isso aqui é uma varetinha comprida. Então essas varetas são muito compridas. Certo? Tá? Então, porque eu falei para vocês, porque o urânio ele entra em reação, ele começa a entrar em reação sozinho com massa crítica. Você coloca muito urânio junto, sozinho ele começa aquela reação nuclear, que eu falei para vocês, aquela reação nuclear de fissão, de quebrar o núcleo no meio. A bomba atômica eu faço acontecer tudo de uma vez só. A bomba atômica, sabe como é que faz? Os caras pegam, separam o urânio, né, pegam uma bola, eles pegam uma bola redonda, assim, né, uma esfera, e coloca bastante urânio nela em todos os lados, assim. E aí, calcula explosivos, para fazer, eles explodem um detonador, o detonador faz com que todo o urânio vá para o núcleo ao mesmo tempo, certo? Quando eles chegam junto da massa crítica, aquilo lá explode sozinho. O segredo é jogar ele ao mesmo tempo num ponto. Mas eu não quero uma explosão, eu vou controlar essa explosão. Entendeu? Então eu pego essa vareta, então eu pego um monte dessas varetas e começo a enfiar aqui. Aqui é um tanque com água. Esse tanque tem água. Geralmente não é água comum, é água pesada. É um outro tipo de água. Certo? É uma água pesada com o hidrogênio do H2O, é um hidrogênio com mais um nêutron lá. Fica uma água pesada. Mas isso não vem ao caso. Então, o lance, porque vocês vão ter porque aqui não dá para desligar o reator. Aí, o que o cara faz? Ele põe uma vareta, quando ele põe uma outra, ele vai começar a enfiar mais vareta, ele vai começar a baixar um monte de vareta, Como vocês estão vendo, quando eles descem essa vareta, essa aqui é tudo feito por controle remoto, tá? Porque ninguém pode estar nessa câmara. Por que ninguém pode estar aqui? Porque aqui, você está próximo das pastilhas e está irradiando, certo? Essas pastilhas estão irradiando. O que acontece? Isso aqui começa, a reação nuclear começa a acontecer aqui. Mas é uma reação, isso aqui começa a esquentar, gente. Isso aqui começa a esquentar, mas começa a esquentar demais. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um sistema, né? Isso aqui esquenta muito. Então, veja bem, aqui tem um negócio, aí vem a tecnologia. Certo? Aqui tem um reservatório de água que circula. A água entra e a água sai. Fica circulando. Isso refrigera o reator. Mantém a temperatura do reator no ponto que eu quero, certo? Porque ele começa a esquentar muito e vai fazer a água virar vapor. É igual aquela ali, eu estou esquentando uma água. Ok? Então tem vários níveis aqui. Essa água, por exemplo, que está em contato com as varetas, não pode ser usada, porque ela está radioativa, ela fica muito radioativa. Tá? Agora essa água externa, ela começa a esquentar de tal forma que ela vira vapor. Tão quente. E esse vapor, então, vai ser canalizado para movimentar a turbina. Ok? Que é aquele esquema que eu já falei para vocês. Então, o problema é o seguinte, essas varetas estão muito quentes. Uma vez, mesmo que depois que ela fica um tempo irradiando lá, se você tirar elas continuam quentes, elas continuam reagindo. O urânio que está aqui continua ainda quente pra cacete. E você tem que sempre refrigerar ele. Porque uma vez iniciada a reação, ela não para nunca mais. Ela só para quando acabar o combustível. Vocês entenderam? Quando a reação começa, ela não vai parar. Então os caras planejam o seguinte, né? Quanto tempo vai durar esse reator funcionando? Vai durar uns 4 anos. Então eu coloco uma carga de pastilha, certo? E 5 anos a merda vai ficar queimando sem substituir combustível. Controlando o calor, usando o calor para movimentar a turbina. Muito bem. Aí é o seguinte, quando os técnicos precisam fazer manutenção no reator, dar algum problema e tal, o que eu faço? Que eu não posso desligar, eu não tenho como desligar a tomada. Eu faço o seguinte, ó, presta atenção, o que eles vão fazer?
É o que aconteceu lá em Hiroshima, lá em Fukushima. Vários reatores estavam em manutenção, não é todos estavam em operação. Em operação é quando ele está aquecendo, fazendo vapor e virando turbina, está em operação. Mas às vezes quebra alguma bomba de água, quebra um negocinho aqui, eles vão fazer manutenção anual. Anualmente eles fazem manutenção. Ou de 6 em 6 meses, tem que limpar, aquela coisa toda. Então o que eles fazem? Eles tiram essa vareta, mas ao tirar essa vareta, não significa que a reação acá é tão quente ainda. Então eles pegam essa vareta, eles vão tirar, tudo por controle remoto, e tem uma piscina enorme aqui de água. Eles colocam essa vareta dentro dessa piscina. Para quê? Para controlar a temperatura da vareta. Para não deixar ela subir demais. Porque aí eu estou controlando essa reação, controlando a temperatura da reação. Ok? Muito bem. Essas bombas que fazem a água circular geralmente são elétricas. Elas funcionam com eletricidade. O que aconteceu em Chernobyl e o que aconteceu em Fukushima? Aconteceu em Chernobyl que deu pau na bomba. A refrigeração do sistema. Em Fukushima deu o terremoto e aí invadiu a água. Quando a água invadiu, o tsunami veio, os geradores externos, que era diesel, ou seja, porque aí cai energia elétrica. Se eu cair energia elétrica, eu não posso movimentar minha bomba. Então você tem que ligar os geradores a diesel. O gerador a diesel vai fazer essa bomba funcionar e continuar circulando, mantendo o reator frio. Aí o que deu? A tsunami invadiu e os geradores a diesel que estavam lá pifaram tudo elétrico. A água invadiu e inundou. Aí, bicho, a bomba não começou a circular. O que começou a acontecer aqui? Começou a esquentar, 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 esquentar. E como estava num caos, eles não conseguiram tirar a vareta. Ele não conseguiu puxar a vareta, porque esquentou tão rápido, porque se você fica 10 minutos sem circular água, o aquecimento é tão grande que derrete o núcleo, começa a derreter isso aqui. Os materiais derretem, e derretem, você sabe que aqui tem uma junção, a vareta vai subir numa junção, certo? E derreteu aquela junção, você não puxa mais nada, trava tudo, trava mecanicamente, trava, certo? Significa que você perdeu o controle do reator. Esse reator, o que ele começa a fazer? Começa a esquentar. Essa água que está aqui, começa a entrar em alta temperatura em contato, ela começa a gerar um gás aqui, ela começa a gerar, isso aconteceu lá, gerou hidrogênio. Começou uma eletrólise, a reação começa a dar hidrogênio. E aí, a tampa, isso aqui fica assim lá, ó. Ó, eu vou mostrar para você como é que é a câmera lá. A câmera é assim. Geralmente ela está naqueles negócio redondão lá, assim, ó, sabe? O prédio é assim. Certo? Então o reator está aqui. Não fica nem um ser humano aqui. Os caras ficam tudo aqui, ó, no controle, distante de lá. Só naqueles botãozinhos lá, controlando eletronicamente. Porque essa região é uma região perigosa. Se der vazamento radioativo. Aí o que aconteceu? Eles perderam o controle do resfriamento do reator. Isso aqui começou a esquentar, 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 esquentar. Isso aqui, inclusive, lá tem um filme muito famoso, vocês podem assistir, chamado Síndrome da China. Teoricamente, essa merda aqui começa a esquentar e a temperatura vai para 1.000, 1.200, 3.000, 4.000 graus. Não tem nenhum material na Terra que suporte essa temperatura. Então começa a derreter tudo. Inclusive ele derrete aqui o fundo. Ele começa a descer. Essa massa quente começa vira uma massa, começa a descer. E entra no subsolo e vai embora, vai varando. Aí por isso que chama síndrome da China, ia parar na China, certo? Mas aí o perigo é que o primeiro lençol freático que ele encontra de água, ele pega a alta temperatura, explode com uma bomba atômica, explode, aí a merda está feita. Que explode mesmo, explode por muito calor, muita pressão. E em Chernobyl aconteceu isso, a pasta foi afundando, sorte que ela parou a alguns metros de profundidade. Depois eu vou contar o que aconteceu. O que aconteceu em Fukushima, em Chernobyl aconteceu muito pior. Aí começou o seguinte, eles perderam o controle, começa a vazar gás, alta temperatura, esse gás aqui, hidrogênio, é altamente explosivo. A temperatura ficou tão grande que saiu todo mundo correndo, não quero ficar nessa porra, some todo mundo, evacuação do reator, evacua. Chernobyl, Fukushima, evacua, sai todo mundo correndo, perdeu o controle, não sabemos o que vai acontecer. Né? Então, o que acontece? Essa merda aqui explodiu. E, graças a Deus, essa tampa aqui não saiu.
Em Chernobyl, a tampa quebrou. Toda a merda que estava aqui foi para fora, ó. Foi para fora e começou, é fogo, fumaça, pega fogo, muito calor, e toda essa fumaça vai para o espaço. E essas pastilhas que estavam aqui vêm para cima. Em Chernobyl, essas pastilhas de urânio puro, elas caíram aqui em cima do prédio do reator. Por isso que eu tenho que dizer, cara, o que eu vou fazer? A solução, não tinha controle, perdemos o controle. Então a solução dos cientistas foi o seguinte, vamos pegar, nós vamos fazer um sarcófago em torno do reator. O que é sarcófago? Vamos jogar concreto nessa bosta, jogar concreto, toneladas de concreto para vedar isso aqui, formar um túmulo. Chernobyl, os negros fizeram isso. Mas, a primeira instância, esse negócio aqui que caiu aqui, essas pedras, os grafites, não pode ficar aqui em cima. Então, eles tiveram que pegar esses caras com pá e jogar esse negócio para dentro do reator de novo, porque eles iam vedar o reator, selar o reator, como a gente fala. Esses caras em contato direto com o urânio 235, é uma coisa, é de 5.000 Reuters que eu estou falando para você. Certo? Em Fukushima, olha o que aconteceu. E esse negócio radioativo aqui, a fumaça, o incêndio, começou a ir para a atmosfera, igual a bomba atômica. E foi cair, gente, a 100, 150, 200, 300 quilômetros. Foi cair até na Ucrânia. O vazamento foi tão grande que a 3.000 quilômetros de distância, na Suíça, o reator atômico suíço deu alarme geral, alarme de vazamento radioativo, correu todo mundo, saiu todo mundo que nem louco. Aí quando eles foram fazer a pesquisa, eles perceberam que não era eles, a radiação vinha de Chernobyl. Para você entender a contaminação que teve na Europa. A Ucrânia ficava, não sei quantos quilômetros que fica agora a Ucrânia do reator, mas fica quase 1.000 quilômetros. As crianças brincavam no jardim, olha, demorou 7, 8 dias para a União Soviética, para o governo dizer que houve acidente. E não tomou providências assim imediatas. Certo? O governo russo. Então aquelas crianças que brincavam no jardim ali na Ucrânia, tudo contaminado. Quantas crianças na Ucrânia, um ano depois, ficaram com câncer, com leucemia? E eles estavam próximos lá de Chernobyl, então, na cidade, que tinha 30.000 pessoas, que trabalhavam no reator, que era uma cidade ali. Então, o que aconteceu em Fukushima agora foi exatamente isso. Então, geralmente, o que eles fazem? Eles não têm um reator, eles têm os 4, 5 juntos. Em Fukushima parece que tem 6 reatores, né? Chama o reator 1, 2, 3, 4, 5. E o problema maior é que eles fazem o seguinte, ó. Este reator, um dos reatores o combustível não é urânio 235, o combustível é plutônio. O plutônio é um subproduto de reatores atômicos. Quando se fabrica, vai trabalhar com reator, ele produz, presta atenção, o plutônio, ele não lembro agora, é PU, parece que é PU, não lembro a sigla do plutônio agora, vocês me desculpem, gente. Não, PR? Não sei se é PL, vou tentar. Ele é 94. Ele não é 92. Ele é mais radioativo ainda do que porque ele é artificial, ele não existe na natureza. Então ele é muito perigoso radioativamente. Muito estável. E lá em Chernobyl tem 6 unidades dessa daqui. Por isso que eles precisavam pegar aqueles helicópteros e jogar água aqui em cima. Por que eles ficavam jogando água no reator? Pegar aqueles mangueiras à distância, chamar o bombeiro com aquela mangueira distância jogando água. Por que eles ficavam jogando água aqui? Para esfriar o reator. Por quê? Ele tinha que manter, porque se ele perder o controle do reator, o que acontece? Pode haver uma explosão e vazar radioativo e contaminar o Japão inteiro. Então o esforço daquelas pessoas, daqueles técnicos, de manter refrigerado o reator.
Vendo com ele, pegando água do mar, lembra? Pegaram água com o helicóptero, jogava lá em cima. Mas o helicóptero não podia chegar a 100 metros de distância do reator, porque a radioatividade estava muito alta. Aconteceu isso aqui, vazou fumaça, todo mundo é lado. E aí, teve outro problema sério. O reator que estava desligado, cujas pastilhas estavam dentro da piscina, aquela piscina tem que ter uma água circulando também. Até isso perdeu o controle. Perdeu o controle das varetas que estavam... Até o reator que estava desativado deu zebra. É que os técnicos não vão na televisão e falam exatamente o que aconteceu. Olha, tantos meses depois, quem é que liga para Fukushima hoje? E eu digo uma coisa para vocês, a situação é tão grave quanto o dia que começou o pau. Até hoje eles não controlaram a situação ainda para valer. A ponto de falar assim, não, vamos, desliga tudo aí, vamos embora para casa, está tudo sob controle. Não pode, se ele largar o reator lá, vai dar zebra de novo, tem que ficar lá. Sem contar a contaminação radioativa que caiu na região. Que já foi medida, radiação no mar. Se você está medindo radiação no mar, medindo radiação na região, por quê? Vazou. Essas pastilhas foram corrompidas. E quando ela corrompe, ela incendeia e dá aquele vapor, aquela fumaça, a radioatividade vai junto com essa poeira, com essa fumaça, com essa cinza. Essa cinza que vai dar o fallout, depois vai cair. E dependendo da direção do vento, ela vai contaminar Tóquio, você está entendendo? Então é problemático. É assim que funciona o processo de uma contaminação radioativa. Por isso, vocês entenderam agora por que não dá para eu chegar lá e puxar o reator da tomada e desligar ele? Porque a reação, uma vez começada, ela não para. Ela só vai parar quando o combustível acaba. Aí as pastilhas naturalmente vão esfriando, sabe? Acaba o combustível, elas esfriam, e o pessoal vai lá, pega elas, bota no container e armazena, porque é lixo radioativo. Aquilo lá virou lixo radioativo, lixo nuclear. Vocês entenderam? Então, o problema é perder o controle da refrigeração do reator. As bombas não funcionaram, porque deu pau elétrico. Aí, porque eles têm um sistema de segurança. Quando eles projetam o reator, eles projetam com vários sistemas de segurança. Falhou essa bomba, liga a outra. Falhou a outra, liga a outra. Certo? Então, não pode puxar da contaminou. Só que é o seguinte, eles poderiam fazer muito sistema de segurança, mas isso inviabiliza. Começa a ficar tão caro o reator, que a energia que você produz não é viável economicamente. Então, o que os caras fazem? Eles fazem o reator meia boca para ter lucro financeiro, a empresa que constrói, não coloca todos os sistemas de segurança eficientes, negligencia nessa segurança e a hora que dá um pau desse, não tem como consertar. Aí que os caras foram lá na Europa, vão desligar o reator da França, vão desligar a Alemanha, já disse que vai desligar tudo. Já para. Por quê? Porque ela sabe que o reator dela é uma merda. Porque ela sabe que o reator dela pode dar esse pau a qualquer momento, porque não tem o sistema de segurança que deveria ter. Porque é muito caro você começar a encarecer, bota um outro circuito de água, bota um outro sistema de refrigeração alternativo, isso encarece demais o produto. Em termos econômicos fica inviável, então vamos fazer energia termoelétrica, vamos queimar carvão, fica mais barato. Menos riscos, né? E mais barato, porque tem petróleo adoidado aí, tem tudo adoidado, carvão à vontade, então é mais fácil queimar carvão do que fazer uma usina. Você está entendendo? Então fica inviável economicamente. A pergunta, Laércio, e Angra dos Reis, a usina brasileira? Mesma porcaria. Os caras falam, mas o sistema é diferente, nosso sistema é outra coisa nenhuma. É toda a mesma porcaria. Se fosse tão perfeito o nosso, o Japão não fazia igual ao nosso. Entendeu? Não é perfeito. Não é. Uma hora ou outra, algum problema dá. É o que aconteceu no Japão. Deu problema, deu tsunami, deu terremoto, pode dar outro. Alguma coisa, em Chernobyl. Sabe o que os caras foram fazer em Chernobyl? O que deu acidente em Chernobyl? Os caras foram fazer um teste. Eles foram testar, vão simular um desastre. O que pode acontecer? A bomba parar de funcionar. Então vamos simular a parada da bomba.
Quando os caras simularam a parada da bomba, eles não conseguiram religar ela de novo. Não funcionou quando tentaram religar a bomba de novo. Aí nem saiu do mundo correndo aquela porcaria lá. Eles causaram acidente. Eles próprios causaram acidente num teste. Eles foram testar o reator, testar a segurança do reator. Eles foram fazer uma simulação, né, de acidente, para depois tentar ver como eles controlariam um acidente desse tipo. Eles simularam e se deram mal. Aí perderam o controle do reator. Porque mecânica, cara, você vai fazer uma coisa, não funciona, igual aí, né, a gente brinca no computador, não funciona essa traia, cara. E os caras sentam no computador, é tudo software hoje em dia, né? Senta lá, controla as bombas, tudo por software. Eu não confio nessa porcaria, não. Eu só confio se eu for lá e puxar a chave. Eu não confio em software de computador, mas nem a pau. A gente sabe quanto esse Windows dá pau, quanto dá pau, você vai lá, não funciona, aperta. Você quer quebrar o computador, que essa porcaria não funciona? E você vê esses caras controlando esses puta sistemas sofisticados, tudo lá no tecladinho de computador. Aí, dá um pau, o que eu faço? Não funciona. Reinicia essa bosta, meia hora para reiniciar. Aí já queimou tudo, pegou tudo fogo na merda lá. É isso que acontece, cara. Eu não confio nessas. Eu sou muito mais daquele das antigas, eu confio no mecânico, vou lá, puxa o mesmo negócio. Vocês já assistiram muitas vezes aquele seriado, né? O famoso seriado Viagem ao Fundo do Mar, que tem aquele submarino nuclear. E você viu que sempre dava problema no reator do submarino, né? Sempre dava pau no problema. Aí você percebeu que eles tinham que entrar na câmera e puxar aquele negócio lá? Vocês lembram que tinha que eles puxavam umas varetas, até tudo iluminado, o cara puxava. Aquela lá é a vareta de combustível, que o cara puxa para diminuir a temperatura do núcleo, para diminuir a reação do núcleo. Eles chamam de pilha, um chama de pastilha, outro chama de puxar as pilhas. Entendeu? Era bem assim, até no seriado era bem parecido, as tecnologias de puxar. Ok? Então, tecnicamente é isso, gente. Então, tecnicamente, a diferença entre uma bomba atômica e um reator, né? Às vezes na bomba atômica, se ela for de 20 quilotons, 30 quilotons, essa bomba atômica, ela não manda tanta radiação quanto um reator. O reator tem muito mais combustível nuclear. Ele tem muito combustível aqui. Ele tem muitos quilos de combustível, além de uma bomba atômica comum. Certo? E a quantidade de vazamento de partículas radioativas, se um reator perder o controle... Bom, vocês sabem qual que é a solução que os japoneses estão tendo para resolver o problema dos reatores? Selar o reator. O que é selar o reator? É exatamente isso. Vamos jogar concreto em cima dessa porcaria, vamos fechar ele e sumir de perto, vamos embora. Não tem outra solução. Ninguém vai lá pegar essas pastilhinhas com a mão, sabe? Porque ninguém entra naquela câmera. Essas câmeras aqui onde está aqui, ninguém entra mais lá. Por quê? Dá 5.000 reuters facinho lá. Ninguém vai se expor. É 30 segundos você está morto. E outra, não existe, escuta o que eu estou falando, não existe nenhuma roupa, nenhum traje, até hoje inventado pela humanidade, que bloqueie radiação. Não tem. Você fala, mas você não tem um bota aquele traje bonitão, tal, e vou lá? Não tem. Para bloquear a radiação, somente uma parede de chumbo, presta atenção, uma parede de chumbo de 10 centímetros. Você imagine uma roupa de 10 centímetros de espessura e você anda de chumbo. Quem é que anda com esse bicho? Pesando 3 toneladas. Não tem. Não tem. Tem jeito. Por isso que não tem roupa. Não tem roupa. Qualquer roupa, por mais tecnológica que você inventar para bloquear a radiação, você vai morrer se você entrar aqui. Robô. Ah, vamos fazer um robô. Depende. Explodiu o América, o robô andar nesse meio aqui. Tá tudo caído, quebra, o robô vai andar como? O robô não é aquele ser humano que pula aqui, passa por trás do cano. Certo? O robô não faz isso, não é um androide ainda. O robôzinho tem radinho, se não tiver tudo limpo, o caminhão, o robô não anda, cara. Pode esquecer, o robô não faz serviço, não. Ele vai aonde umas áreas que dá para ir e tal, mas saiu fora daí. Como é que você vai botar um robô em cima desse reator aqui, tudo arrebentado, para pegar, cavocar e jogar o urânio lá dentro? Para os russos era mais barato matar gente. Era mais barato matar gente. Gente mais barata.
Gente descartável, tem de monte, bota lá soldado então, descartável. Eles tiveram em Chernobyl, essa pasta começou a descer, eles vão conter essa pasta, sabe? Então eles tiveram que pegar fazer um túnel para chegar aqui. Certo? Fazer um túnel a uns 30, 40 metros de profundidade, lá fora eles começaram a cavar o túnel para vir. Quando eles começaram a chegar perto da coisa, o túnel, fazer um túnel mesmo, a radioatividade começou a crescer. Os cientistas falavam assim, 30 minutos cada mineiro. Eles tiveram que contratar mais de 30 mil mineiros, porque só entrava um grupo, ficava 30 minutos, o cara pode ir embora, você não pode voltar mais, se voltar vai morrer. Já tomava dose cavalar de radiação. Sabe qual que é a temperatura nesse núcleo aqui? 50 graus centígrados no túnel. Você imagina uma temperatura de 50 graus centígrados, você tem que usar uma puta roupa protetora e cavando. Os caras não aguentavam, chegava uma hora que o cara arrancava a roupa e ficava sem camisa para cavar. Todos ficaram doentes. E muitos desse túnel aqui morreu. Aí eles chegaram aqui para tentar ver como é que estava essa pasta. Aí eles chegaram perto da pasta. Aí quando ele chegou bem perto, eles mandavam um robô. Com filmar para ver como é que estava essa pasta. Aí tal, analisando. Parou, não está descendo, larga essa bosta. Então larga essa merda aí. Porque senão eles tinham que conter isso aqui de algum jeito. Não podia deixar isso aqui descer. Para dar síndrome da China. Então eles cavaram esse túnel por baixo para tentar investigar como é que estava a pasta. Ela parou numa zona de concreto ali, parou numa cor de pedra, uma zona ali e tal, estabilizou, larga aí, fecha essa coisa aqui. E, próximo ao reator, depois de se lacrar tudo, se você chegar em Chernobyl, a 200 metros do reator, você só pode ficar 15 minutos. Repórter que vai lá hoje, 15 minutos. 200 metros você pode filmar o reator só. E é engraçado que quando você faz filme, não câmera digital, mas quando você usava aqueles filmes mesmo, né, de acetato e tal, aí você ia revelar o filme, você ia ter que revelar depois, né? Era assim, o filme era assim, tudo um monte de flash, assim, de luz no filme, que era a partícula radioativa que entrava e contaminava o filme. A radiação contaminava o filme, entendeu? Fica tudo aqueles cisquinho branco, ciscando, mas não tinha nada, você não vê nada, porque a radiação você não vê. O grande perigo da radiação é o seguinte, o maior perigo da radiação ela não tem cheiro, não tem cor, não tem gosto, e ninguém percebe que ela existe. Você não sente nada. Se você entrasse nesse reator aqui, 5.000 reuters, você entra, você fica lá, você só sente queimar um pouco a pele, calor. Como se tivesse um calorzinho, bronzeado assim. Sabe? É isso que você sente. 15, 20 minutos depois você começa a passar mal, dá enjoo, começa a passar mal, começa a vomitar sangue, começa a vomitar, morre em 2 horas. Mas você não sente. Então, só existe uma coisa, é o contador Geiger. Foi uma coisa muito interessante. Como agora nós estamos na época da internet, da alta tecnologia, essa coisa toda, no Japão, um contador Geiger você compra aí por $50, $100, certo? No medidor. Lá, hoje vem. Eu lembro que na época do Fukushima, 1, 2, 3 dias depois, um rapaz em Tóquio, vários, né? Pegava o contador Geiger, colocava na janela do apartamento, e digital, né? Os númerozinhos digital, e metia uma câmera internet e botava na internet para o mundo inteiro, media a radiação, via o medidor, quando estava marcando em Tóquio, tal lugar, tal bairro, tal. E isso estava espalhado por Tóquio. Então, online, você entrava, você via o índice de radioatividade em certos bairros de Tóquio, do Japão, assim, assado. O medidor estava ali ligado. E isso o governo não controla, ele perdeu o controle disso. Vocês estão me entendendo? Então, realmente, vocês viram o que chegou lá? Não, vamos evacuar 30 quilômetros ao redor do reator. Então, eles começaram assim. Lá no Japão. Já estou acabando. Esse é o grande problema. Então aqui está o reator. Aí dá um acidente, começa a espalhar a radioatividade. Então a primeira coisa que eles fizeram um círculo assim em volta, evacuou. Eles chegaram a evacuar tudo. Imaginem evacuar 50 quilômetros ao redor de um ponto. Uma região super populosa que é o Japão. Evacua, larga tudo, não leva nada da sua casa, leva tudo embora, porque está radioativo. Os caras vão medir e percebem que a radiação ambiental está muito alta, começa a ficar alta, já se torna prejudicial à presença humana,
evacua, por segurança. Agora você imagina evacuar 50 quilômetros ao redor de um reator. O Japão, se você pegar a ilha do Japão, vê o comprimento da ilha. Na 2.000 metros, 2.000 quilômetros. Então, você imagina um vazamento violento, você tem que mudar o Japão inteiro de lugar. Vai botar o Japão onde? Você imagine se a região de Tóquio ficasse altamente contaminada, você tem que evacuar Tóquio. Imagina o caos econômico, industrial, essa coisa afetou. Isso afetou o mundo inteiro, porque aqui no Brasil, as indústrias de carro, nossa, da Honda, da Yamaha, não conseguia produzir carro porque as peças vinham do Japão. E a indústria estava parada lá. Começou, a coisa afetou, porque hoje nós estamos globalizados, né? Nós dependemos de certas questões, de certas situações, um do outro, para fazer funcionar certas indústrias, certas questões. Então é isso. Esse é um resumo que eu estou deixando para vocês hoje, para mostrar assim, de uma forma bem simples, do jeito que eu gosto de explicar para vocês, sempre de uma forma muito simples, explicar para vocês o funcionamento de um reator, o vazamento radioativo e como essa radiação nos afeta de forma indireta, direta, que é isso, e de forma indireta quando eu respiro, quando eu como um alimento contaminado por essa radiação. Perfeito? Então é isso. Então, desejo a todos namastê, muita paz e até um próximo encontro aí. Muita paz.